Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para mais uma live? Hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Thaís Rocha. E ela vai contar pra gente um pouquinho da história da família dela, um pouquinho sobre a síndrome Prader-Willi. Acho que falei certo, né, Thaís? Depois ela vai ensinar um pouquinho pra gente sobre, né, o pronunciamento da síndrome, sobre algumas características também. Ela vai contar aí pra gente tudo. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui pra gente, que a Thaís vai responder tudo pra gente, né, Thaís? Então agora eu vou chamar ela aqui, sem demoras. Deixa eu me ver aqui a Thaís. Oi, Silvia, tudo bom? Beijo pra você e pras meninas, lindeza! Aí, conseguimos, Thaís! Primeira, Deu, deu certo? deu Tá me certo. ouvindo? Tá direitinho? Tá direitinho. Deixa eu arrumar Tá. aqui. Olha só quem tá ali do ladinho de Thaís. A senhorita Isadora. Oi, Isadora. Dá um tchau aí pro povo, que o povo adora tchau, Isadora. E cadê o Azaf também? Cadê o Azaf? Ela deve estar no quarto com o pai. Ah, tá bom. Azaf ficou mais contido, não é das câmeras. Não, Depois ele. ele até mais do que a Isa. Mas melhor evitar porque a Isa é bem Entendi. mais agitado. Então, ele não para, Ah, entendi. ele não para quieto. Entendi. Eu acho que ele iria mais atrapalhar. Ah, não, sem comentários, sem comentários, então. Boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui prestigiando nossa querida convidada Thaís. Thaís, foi maravilhoso te encontrar e muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, de Imagina. participar aqui da nossa live e vamos aí, bora compartilhar aí um pouquinho da sua história com a gente. Gente, se vocês tiverem perguntas, mandem na nossa caixinha de perguntas, que é esse ponto de interrogação, que a Thaís vai estar respondendo aí para vocês. Isso E aí. aí, Thaís, conta pra gente. É óbvio que a gente quer saber tudo sobre a Isadora, mas antes de chegar a Isadora, a gente queria saber um pouquinho sobre quem era a Thaís antes da maternidade, antes aí da Isadora, antes do WhatsApp, o que Thaís fazia, Thaís, se você já trabalhava, se você já tinha esse dom de empreendedora? Como é que era a tua vida antes da maternidade? Tá. Então, me chamo Thaís, tenho 29 anos, sou mãe da Isadora, mãe do Azaf. Isadora tem 10 anos, o Azaf tem 4. Eu tenho uma enteada, a Larissa, ela tem 10 anos. E antes disso tudo, eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha 15 anos. Só que, Bem novinha. bem novinha. Só que eu comecei numa empresa assim muito pequena na época e tal, e logo em seguida eu já comecei a trabalhar em salão de beleza. Eu fiquei, eu acho que eu fiquei trabalhando uns 5, 6 anos. E eu já pensava, claro, né? Eu comecei a pensar nessa história de eu ter o meu espaço, meu salão de beleza, mas no final ali, tipo, já estava cansando de trabalhar para os outros. Então foi onde eu comecei a pensar nessa hipótese. Mas o engraçado é que o meu ramo, ele sempre puxou para esse lado, sempre puxou para salão de beleza. Eu tentei trabalhar antes do salão de beleza numa loja de vender roupa, mas assim, não era eu me senti muito perdida, não conseguia me encontrar. Seu ramo era beleza, Thaís.
era Verdade. beleza. E o mais engraçado é que antes disso, eu fui para a loja para tentar tirar a dúvida se realmente era o salão de beleza que eu queria. Se era essa história de estética, de fazer unha, fazer sobrancelha, se era isso mesmo que eu queria. Então, quando eu fui trabalhar na loja de vendedora, eu conheci muitas pessoas, óbvio, né? Tipo, fiz algumas amizades que hoje, até hoje, graças a Deus, são as minhas amigas ainda. Mas ali eu tive a prova e a certeza de que o salão de beleza era o meu ramo. Que não podia fugir para a esquerda nem para a direita, porque o salão de beleza em si era o meu foco e meu objetivo para algo a mais. E isso tudo foi antes, né? Na verdade, no primeiro salão de beleza foi onde eu engravidei da Isa. Então, Ah, isso- aí, antes, conte pra gente como que foi aí a gravidez da Isa, pois que está então, ali do ladinho, tá, gente? A Isadora, essa linda que está do lado aqui de Thaís. ela quis ficar o tempo todo aqui do ladinho. Até ofereci para ela ficar no quarto e depois eu chamava ela, mas não, ela quer ficar aqui. Ah, mas ela tá brilhantando aqui a nossa live, né, Isa? Tá linda. Então, a gravidez da Isa é engraçado. Na verdade, é muito engraçado, porque o que que acontece? A gravidez da Isa é de um outro relacionamento meu. Assim como eu comecei a trabalhar nova, eu também comecei a namorar muito nova. Eu comecei a namorar, acho que eu tinha 12 anos. E aí eu namorei, né, com o pai da Isadora, enfim. E a gente ficou um tempo entre idas e vindas. Então, nessa fase toda, assim, entre idas e vindas, a gente terminava, eu ia para festa, a gente voltava. Então, a minha, né, vida antes foi isso. Lá pelas tantas, nessas histórias de ficar com ele, deixar dele, eu conheci meu marido. E aí eu conheci meu marido, a gente ficou umas duas, três vezes. E uma vez a última vez que a gente ficou, a penúltima vez, eu não recordo muito porque isso já tem há um bom tempo atrás, ele veio para mim e disse assim, eu engravidei uma menina. E eu disse, tá bom. Aí e eu não sei o que eu vou fazer, mas a princípio eu vou assumir. Eu, na minha cabeça, tipo assim, ele tava falando assumir a criança, né? Tipo assim, engravidou a menina, vai assumir a criança. Aí, assunto vai, assunto vem, ele para mim, não, eu vou assumir as duas. Aí eu disse, tá bom, bem tranquilo, né? Tipo, cada um tem sua escolha, mas ficou aqui. O que a gente viveu e o que a gente ficou, fica aqui. E eu nunca mais tive contato com ele. Nesse tempo, eu voltei com o pai da Isadora e um ano depois que ele engravidou essa moça, eu engravidei da Isadora. Então eu engravidei da Isadora. Elas têm, né, tipo, um ano de diferença. Minha enteada tem 11 anos, a Isa tem 10. E nesse tempo que eu engravidei da Isadora, a gente continuou nessa história de vai e vem, vai e vem. E até que, tipo, a gente deu um basta, assim, né? Tipo, eu decidi dar um basta, a gente não ficou mais junto e tal. Eu fiquei um tempo sozinha. A gravidez da Isadora, passei sozinha. E aí foi que vem o nascimento da Isa, né? Daí nisso eu não tava mais, eu já tinha deixado do meu marido, a gente não tinha mais contato nenhum. Engravidei da Isadora e vem o nascimento da Isadora. Aí quando a Isadora nasceu, foi que daí a minha gravidez em si foi bem tranquila. Tipo, eu não tive problema nenhum a não ser infecção urinária, eu acho que eu tive umas duas vezes infecção urinária. Que Tirando é bem isso, eu não comum, assim, na gravidez, né? Bem comum. aí. Eu não tive problema nenhum, problema tipo mais grave, algo do tipo. Ecografias davam tudo bem, que ela tava super bem, que nenhum, nada, não aparecia nada. Aí ganhei ela, né? Eu queria muito parto normal. Só que o mais engraçado é que não deu pra mim ter parto normal, porque ela tava sentada.
E ainda bem que ela estava sentada, porque com a síndrome que ela tem, se ela não tivesse sentada e como não deu, não apareceu nada na ecografia e em exame nenhum, se a gente tentasse o parto normal, teria grande chance de ela não ter sobrevivido. Porque a síndrome Olha. de Prader-Willi, eles não têm força. A força muscular deles não é a mesma de nossa, né? Tipo, de uma criança também de 10 anos, da idade dela, não é a mesma coisa. Então, ainda bem. Thaís, é uma síndrome, antes da gente falar quando você descobriu, mas como a gente já está falando, é uma síndrome que não é descoberta quando você está grávida, não tem Não, como descobrir. não tem como. Entendi. Todos os exames, todos os exames dão bons. Na Uhum, verdade, depois que ela nasce, os exames continuam dando bons. uhum. Tem que, tipo, na minha cidade não tem, infelizmente. Hoje eu não sei dizer. Bem, na verdade, hoje eu não sei dizer, porque graças a Deus a Isa não precisa mais, ela já tá numa fase que passou disso. Mas na época que eu descobri a síndrome dela, isso há uns 7 anos atrás, não tinha aqui na minha cidade médicos geneticista, que é o médico, o profissional que descobre essa síndrome. Se, Sim. né, se logo que nasce ali um neurocirurgião, algum profissional se tocasse e chamasse, pode ser que a gente, né, tipo assim, teria uma noção. Mas como não tinha, não tem o que fazer. Tipo, eles nem Uhum, suspeitam de nada porque todos os exames dá super bom. E aí entendi. eu ganhei ela, né, cesárea e tal. Ela nasceu de pouquinho peso, a Isa nasceu de 2,2 kg. Ficamos ali 2 dias que precisa, né? Os 2 dias que precisa para cesariana. 2,2 kg ela nasceu, eu acho que foi 46 ou 47 centímetros, não me recordo muito bem. Tudo bem, né? Tipo aquele pegar, eu não recordo o nome lá que eles fazem, né? Na carteirinha. Deu 9, então, tipo assim, deu super bom. Muito bom, muito bom. 2 dias depois a gente ganhou alta, a gente foi para casa, tudo normal. Mãe de primeira viagem, né? Eu botava ela no meu peito, tipo, o meu peito enchia de leite, para mim aquilo era normal, tava enchendo de leite, depois esvaziava, automaticamente na minha cabeça ela estava mamando. Quando deu 7 dias de nascimento dela, que a gente precisa voltar lá na, na consulta para pediatra revisar, ver como é que ela tava e tal. Aí começou o problema. Ela nasceu até então, eu não tinha desconfiado de nada. A única coisa que eu desconfiava é que eu achava que ela não mamava o suficiente. Mas como era mãe de primeira viagem, eu achava que era normal, né? Olhava para ela, para mim ela era normal, tudo tranquilo. Eu cheguei lá, quando a doutora abriu o cobertor dela, assim, ela disse assim: Mas mãezinha, o que que aconteceu? E eu, tipo, já fiquei, né, congelada, assim. E ela disse: Essa criança tá desidratada e ela tá Hum. desnutrida. E aí eu, tipo, né, tipo, não entendi nada, vezes nada. Eu tinha 19 anos. Eu engravidei Nossa, a senhora também super nova. Eu engravidei com 18 anos, ganhei a Isa com 19. Aí eu lembro que ela saiu porta fora e começou a gritar já para todos os profissionais. Isso na época era o postinho de saúde do meu bairro. E começou a gritar para todos os profissionais que precisava de uma ambulância e precisava internar urgente, porque imagina, e não sei o quê. E aí eu travei. Eu já não sabia de mais nada. Eu já não sabia o que que eu tinha feito de errado. E eu lembro que ela chamou a ambulância, a gente entrou na ambulância, foi até o hospital, todo mundo em cima. Nisso vem uma psicóloga e uma assistente social conversar comigo, me perguntaram o que tinha acontecido. Eu contei que a princípio, né, pra mim era normal, mãe de primeira viagem, tava, né, bem tranquila e tal. Nisso a Isadora internou, fez todos os exames possíveis. Fez o teste do pezinho,
ela fez diversos exames e todos os exames davam bons. Tipo, nenhum deu erro, qualquer tipo de erro que possa imaginar, nenhum dos exames deu. Teste do pezinho deu bom, todos os exames. A única coisa, um exame deu alterado porque ela estava desidratada, então faltava, né? Tipo, o líquido ali Aham. no corpo dela. Aí é que começou o problema. Ela não sugava. Eles tentavam botar uma madeira na boca dela, a Isadora ela não mexia a boca. E aí ali foi que eles começaram a desconfiar de alguma coisa e chamaram um neuro. Aí chamaram um neuro. A princípio, todos os exames que ele pediu deu bom, né? Ela ficou 24 dias internada na UTI. Não, tipo, ela tinha evolução porque aí nisso colocaram a sonda e ela se alimentava por sonda, né? Mas questão assim de motor, ela não tinha evolução nenhuma. Ela nasceu bem molinha. Então, tipo assim, pegava ela no colo, a cabeça caía, os braços caíam, ela não tinha essa força, né? Deu 24 dias, o neuro chamou uma gastro. E eu não sei por que cargas d'água, os dois conversando, eles entraram num acordo em trocar o leite por um leite de soja. Trocaram para o leite de soja e a Isadora começou a ter evolução. Ela começou a fazer o movimento de sugar o leite. Até então, sim, intolerância à lactose. Intolerância à lactose, intolerância ao glúten e foi isso, né? Ganhamos alta, ela numa, nisso o meu leite já tinha secado, saímos de lá com uma lista enorme de profissionais, neuro, gastro, pediatra, enfim, diversos profissionais a gente saiu com a Mas lista pra... em nenhum momento eles se encaminharam para o geneticista. Em nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento. Oi, amor. Não pode, filha. Aí, a gente saiu de lá, né? Acompanhando normal com todos esses profissionais e nenhum me falava nada. Ninguém me dizia nada. Nenhum médico, gastro não me dizia nada. O neuro, até hoje, o neuro é o mesmo, né? Até hoje, o neuro dela, Dr. Marco Bianchi. Eu adoro ele. Eu conversei com alguns pais, tem alguns pais aqui da minha cidade que não gostam dele, mas eu adoro ele. Ele foi o único médico que me tratou super bem, porque os outros, assim, eu tenho ranço. Mas enfim, Como diz a Fra, né? O ranço são eternos. sim, não, sem comentários. Ai, Jesus. Ele fala até hoje, ele diz, menina, eu não sei explicar, eu não sei te dizer o que que aconteceu com a Isadora. Eu não sei, é algo assim, ó, que mesmo que hoje a gente descobriu que ela tem essa síndrome, eu não sei. Claro, eu entendo ele, né? Provavelmente ele deve estar cogitando a hipótese do tipo, eu não sei como é que ela sobreviveu, mas para não me assustar, ele não quer usar essa frase, mas hoje eu tenho Sim, certeza que era essa frase que ele gostaria de usar. sim, sim. Enfim, saí de lá, eu saí com um pediatra, né? Que depois eu troquei, porque além da pediatra da UTI, do postinho de saúde que fez, né, me tratou daquela forma e não quis perguntar, depois na UTI teve um outro doutor que ele não sabia que eu era a mãe da Isadora. Ele não sabia que eu era mãe dela e entrou e foi até a incubadora que ela tava e disse assim, e aí já teve evolução para a enfermeira, né? Olhando para a enfermeira, bem desse jeito assim. E eu fui Hum, quieta, tipo, porque como eu era muito novinha, eu nunca fui de me impor muito, né? E aí eu lembro aham. que ele disse assim, a enfermeira disse, não, doutor, a Isadora, ela continua na mesma, não tem o que fazer, né? Aí eu lembro que ele se virou de costa e disse assim, nossa, mais essa bomba agora pra mim cuidar. Meu Deus. E eu saí Olha, vou te dizer. com ele como como pediatra da Isa. Eu não fui no consultório dele. Na hora, assim, de imediato, eu peguei o livrinho da Unimed e comecei a procurar Aham. para os pediatras, não voltei mais nele, né?
e voltei em outro pediatra. Outro pediatra contava toda a história da Isadora, todo o processo, como foi, como deixou de ser, como é que ela nasceu, o que que aconteceu. Enfim, resumindo, eu passei por 15 pediatras aqui na minha cidade. Meu Deus. E quando que um chegou e falou assim, olha, você precisa procurar um geneticista? Uma prima minha, uma prima minha. Ela me indicou, ela trabalhava num hospital, ela trabalha até num hospital aqui na minha cidade. E ela disse assim: Olha, Thaís, eu tenho o nome dessa doutora, ela é a pediatra das meninas, né? E tenta ir nela, ela é bem querida. Mas assim, eu já tinha perdido as esperanças. Essa era bem a real. Já tinha perdido as esperanças total. Mas pensei, pra quem já foi em 15, vou tentar mais uma, né? Né? Que é uma, se a gente já tentou tanto, né? Nossa. E aí eu liguei para ela, agendei a consulta, né? E cheguei no consultório dela, expliquei. Eu levei, eu nunca vou esquecer, eu levei a lista com os nomes de todos os pediatras. E ela olhou para mim, baixou a cabeça e disse assim: Eu não quero ver. Não, guarda, tu quer guardar, pode guardar, mas me desculpa, eu não quero ler esses nomes aí. E aí eu contei toda a história da Isa para ela, e ela disse assim: Olha só, Thaís, deu, né? Tu já passou por 15 pediatras. Olha só tudo que tu já passou. E detalhe, a Isa já tinha 3 anos de idade. Nossa, ela já estava com 3 anos. Ela com 3 anos de idade. E aí, Mas nesses 3 anos, Thaís, como que já estava a alimentação dela? Já estava. Como que estava esse desenvolvimento dela? nesse tempo, olha só que interessante é a síndrome. Isso é da síndrome, tá? A Isa nasceu desidratada e desnutrida. Não, na verdade, ela ficou depois, né? Isso é da síndrome. Geralmente a criança ela nasce, né, de bem pouco peso, assim, e ela perde muito peso até os 8 meses de idade. Depois dos 8 meses dá efeito rebote. Eles começam a ganhar muito peso. E aí, então, quando ela ficou com 8 meses, ela começou a ganhar muito peso. Ela já mamava, ela já comia, né? Tipo, já tinha começado com a alimentação e tal. E aí foi onde ela começou a ganhar muito peso. Então, depois dos 8 meses de idade, para quem tem síndrome de Prader-Willi, eles começam a ganhar muito peso e não param mais. Aí, então, Olha. começou a ganhar peso. Ah, a questão né, do físico dela, de eles não terem força, então é tudo um atraso, porque eles não têm a mesma força que a gente tem. Ela gatinhou, eu acho que ela já tinha 1 ano e 8 meses, então é muito tarde. O caminhar é muito tarde e com a ajuda de fisioterapia. Então a gente fez mais de 20 sessões de fisioterapia para ela poder gatinhar. Na verdade, ela não gatinhou, ela arrastava a bunda, né, no chão. A Isadora não chegou a gatinhar, ela arrastava a bunda assim, sentada no chão. E logo em seguida começou a caminhar. Mas isso depois das fisioterapia. Então a fisioterapia foi que ajudou, né? Nisso daí foi que eu caí lá na doutora, né? Ela já era bem gordinha mesmo. E aí ela falou, foi que ela falou da geneticista. Ela disse, Thaís, deu, a gente vai ter que ir para uma geneticista. Só que tem uma notícia ruim. Aí eu, né, qual? Ela disse, geneticista só tem em Porto Alegre. Então não era na minha cidade, era numa outra cidade. E aí foi que começou todo o processo, porque, tipo, a primeira consulta era particular, né? Tipo, na época, assim, eu não Tudo tinha muito caro, né, Thaís? muito Tudo, caro. tudo é muito caro. A consulta na época era, eu não recordo muito bem, assim, mas era mais de R$ 200. É tudo É, muito caro. né, o lugar, então tinha mais esse gasto. E eu sei que nesse tempo, quando a Isadora fez 1 aninho, eu reencontrei o meu marido. E aí foi que a gente ficou junto. Reencontrei ele, Ah, a gente ficou junto, logo a gente casou, enfim, né? E ele era o que mais me incentivava, porque ele me dizia assim: Eu sei que tu sabe que ela tem alguma coisa, mas tu precisa ir a fundo, tu precisa insistir nisso.
E aí Aham. era ele que me incentivava, assim, tipo, tu vai chegar uma hora ou outra, tu vai encontrar alguém que vai te dizer, não, olha só, ela tem alguma coisa. Então, eu acredito que um dos motivos de eu não ter desistido foi porque ele me insistiu muito. Porque no fundo eu sabia que ela tinha alguma coisa, mas eu já tava, tipo, desistindo porque ter ido em vários médicos e nunca Sim. tinham resposta nenhuma e nem concreta e não me falavam E nada. ela já estava com 3 aninhos, né? 3 aninhos. E aí a gente foi para Ah, Porto Alegre. Cheguei lá e a doutora falou, né? Ela disse: Olha, Thaís, eu desconfio de uma síndrome. É a síndrome de Prader-Willi, só que ela costuma atingir mais meninos e não meninas. Mas vamos fazer o exame, né? Tipo, vamos fazer o exame para a gente tirar a prova, porque as características que tu me contou desde o do nascimento dela é Prader-Willi, mas vamos ver, né? E aí a gente fez, coletamos o exame, demorava 30 dias, eu acho, para ficar pronto o exame vai para fora do Brasil aham. e ele vem, o resultado veio na minha cidade, né? E aí eu peguei no laboratório, eu não me aguentei, né? Eu abri na rua assim e apareceu positivo, síndrome de Prader-Willi. Eu chorei, tipo, eu chorei assim no meio da rua. Eu não sabia para que lado ir, para que norte ir, mas no fundo meu coração já dizia que era. E então, ao mesmo tempo que eu chorava por descobrir o que que ela tinha, eu chorava também de felicidade, porque, ai, ufa, graças a Deus até que enfim eu descobri, né? Até que enfim agora, Agora temos um diagnóstico, né? agora eu vou poder fazer alguma coisa a mais em favor, né? Dela, para ela, em relação à doença, todas as coisas. E aí nisso a gente voltou, né, para a doutora. E ela falou que realmente, então, né, era a síndrome e tal. A síndrome de Prader-Willi é uma doença genética. Ela falta o cromossomo 15 da parte paterna, né? Que então não faz a ligação com os outros cromossomos, enfim. E aí acontece o desenvolvimento da doença. A doença nada mais, nada menos é que é a fome, né? A compulsão pelo alimento, ela não entende. Ela não entende que ela já comeu. É uma fome, é 24 horas com fome. A fome é tanta que a Isadora, graças a Deus, ela não é assim. Mas tem casos que os pais eles precisam trancar os armários, eles precisam colocar cadeado na geladeira. Tem casos que as crianças elas chegam a pegar comida do lixo porque elas não entendem que elas já comeram. Porque é muita fome que eles sentem, muita fome. Tipo, toda hora querendo comer. E isso, claro, né, causa obesidade, causa todos Uhum. os outros problemas que a gente sabe que a obesidade traz, né? A gente sabe que a obesidade também é um problema de saúde. E fora isso, o atraso, né? Atraso neurológico. Ela hoje não fala direito, assim como a gente está conversando. Quem entende mais do que ela fala é quem convive mesmo com ela. Tem um atraso motor dos movimentos e tal, mas o foco mesmo da síndrome é a alimentação. É engraçado, né? Porque algumas pessoas, quando a gente conta assim, tipo, ai, eu acho que eu tenho essa doença, porque passo 24 horas com fome igual. Mas na verdade é bem diferente, né? Tipo, não é uma fome normal como a gente sente, é uma fome absurda. E eles não É entendem. como se a saciedade, eles não tivessem uma saciedade, não é mais ou menos isso, né? Isso aí, Eles não tipo, se saciassem nunca. nunca, nunca, nunca. Então, tem que ser toda uma alimentação regrada, né? A gente faz acompanhamento com nutróloga, nutricionista, mas mesmo assim, sem ela comer, causa obesidade. É ganho peso. Depois dos 8 meses, eles começam a ganhar peso, então é uma luta diária para perder o peso. E perder o peso deles não é fácil. Tipo, é bem difícil, é bem complicado, porque não perde. O metabolismo
é mais lento, o Thaís? Muito mais lento. O metabolismo é bem lento, ah, não tem medicação para controlar, né? Eu li agora a pergunta ali, não tem, não tem medicação para controlar nada, não tem medicação para controlar a fome que ela sente. Medicação para perder peso não vai adiantar, não resolve. Então, a única coisa que a gente pode fazer por ela é cuidar da alimentação. A única coisa que a gente pode fazer é cuidar da alimentação dela. Não tem, assim, outra coisa que possa ser feita, sabe? Ah, enfim, a síndrome tem um pouquinho do autismo junto, tem diversas outras coisas junto que vai acumulando e vai, né, tipo, dando ali o diagnóstico final. E o ano passado, não, o ano retrasado. O ano retrasado eu descobri que a Isa também ela sofre de transtorno bipolar. Então, além da síndrome, a Isadora ela é bipolar. E outro, né, outro diagnóstico que eu ganhei, que quando eu recebi, eu ria. Esse diagnóstico quem me deu foi a psiquiatra, né? Eu comecei a ter muito problema na escola com a Isadora. A Isadora, ela é um amor. E isso é dela. É Tá todo mundo comentando aqui. A Isa é um amor. Tem uns aqui falando que tem vontade de morder. isso. Ela é Eu muito tenho com simpática. vontade de apertar, de tão linda que ela é. Ela é Todo muito... mundo mandando beijo, Isa, pra você. Manda beijo, amor. Ela é muito simpática, ela é muito acolhedora. Ela, enfim, a Isa é fora do normal, assim, é uma criança extraordinária. Só que eu comecei a perceber que o comportamento dela começou a ficar agressivo. E até onde eu tinha lido, perguntado dos médicos sobre a doença, isso não se encaixava. Até porque se tem um pouquinho do autismo, a gente sabe que, né, o fator eles, ao mesmo tempo que eles estão brincando, eles já querem se isolar e ficar lá quietinhos, né? E a agressão não estava fechando. Tipo, não fechava, né? E eu já tinha lido, já tinha pesquisado, que o bom seria que eles fizessem terapia com psicólogos, né? E consulta com psiquiatra. E aí, Uhum. isso eu já tinha pedido, né, um encaminhamento para o psiquiatra, graças a Deus me chamaram na consulta e tal. E aí eu sei que a psiquiatra me chamou, eu levei ela, eu acho. Não, na primeira consulta eu fui sozinha. Aí eu contei, né, de todo. Ah, o mais engraçado é que eu tenho que explicar a doença da Isa. Tipo, eu chego nos lugares assim, ai, o que que é isso? Aí lá vai eu contar Você todas. dá a sua aula de Praderville. Bem isso. Ninguém sabe. Ah, mas o que que é isso? Aí lá vai eu explicar o que que é, né? E aí eu entrei e disse, ai, doutora Isadora, ela é portadora da síndrome de Prader-Willi e tal. Ela já vai em nutricionista? Aí eu, opa, graças a Deus, né? Não vou Essa já tá sabendo. a gente sabe da doença, não precisa explicar. Aí eu disse, sim. Aí ela disse, tá, tá, então por quê? Daí eu disse, não, é que, né, tipo, a Isa, ela já tá com 8 anos, ela mudou o comportamento na escola, ela tá mais agitada, ela começou a agredir os coleguinhas e tal, então eu acho que ela já tá começando a não entender o não, porque eles não entendem o não, né? Tipo, falar não pra ela, ela não entende o não, ela não sabe o que que é não. E aí, contei um pouco e tal do que estava acontecendo na escola. Nisso, ela encaminhou urgente a Isadora para uma psicóloga. Aí a gente foi, fez também a avaliação com a psicóloga e tal. Ficamos na lista de espera, porque era SUS, né? Na época era SUS. Então, é uma demora, assim, sem tamanho. E a psiquiatra nisso, no dia seguinte mesmo, pediu para ver a Isa, avaliou e tal. E começou a me dar remédios para acalmar, tipo, para que ela não ficasse mais agitada. Todos, Mas para controlar a ansiedade. isso aí. Todos deram um efeito rebote. Tipo, a gente começou com a mato, ela ficava, ela dormiu, eu acho que uma semana direto.
Não. Só dormia. A Isa, na verdade, ela já dorme, né? Eu não sei nem até porque ela tava. É um milagre ela tá aqui ainda comigo. Porque às Porque vezes, ela quer ficar aqui com a gente na live. às vezes é 8 horas da noite, ela já tá dormindo. E aí ela dormia mais do que o normal. E aí, então, ela tava dormindo muito mais, né? E eu parei com a medicação. Eu disse, tá, a Isa dorme, mas não é tudo isso. E parei de imediato com a medicação. Voltamos na doutora e disse, olha, doutora, ela dormiu muito mais e tal, né? Não, não tem condições. Aí ela trocou. E nisso ela não me falava nada. Ela só trocava a medicação e não me falava nada. Nada vezes nada. Depois do Amato, eu não lembro qual foi a medicação que ela nos deu. Eu sei que ela deu mais umas duas medicação que fez a mesma coisa. E ela me deu Ritalina. Aí, por último, ela me deu Ritalina. Também, a Isadora ficou muito mais agressiva com Ritalina. Cortei na hora e a gente voltou. Quando eu voltei, ela disse assim, Thaís, olha só, a gente vai tentar uma medicação agora que tem grandes chances de dar certo. Se der certo, depois a gente conversa. E não me falou nada. Aí Hum. fui na farmácia, comprei a medicação, dei a medicação para ela tomar. A Isadora mudou da água pro vinho. Era outra criança. Ela não dormiu, ela ficou muito mais calma. Enfim, outra criança, ela estava muito agressiva, ela ficou bem. Voltamos 15 dias depois e a doutora, e daí? O que que deu? Só que nisso eu já tinha pesquisado na internet o que que era medicação. Eu já tinha ido, ido pro Porque Google. a gente vai no Dr. Google, não adianta. Quando a gente não tenta pedir para os vizinhos, né? Aconteceu isso contigo? Com certeza, com certeza. Ou vai no grupo de mães. Isso aí. Tem um grupo no Facebook, né? Cardápio da Vida é o nome. É um grupo só de pais que têm os filhos portadores da síndrome. E comecei a pesquisar, comecei a ver, e não tinha nenhum relato sobre isso. Nada. Eu disse, mas que engraçado. Enfim, eu não achei resposta. Mas no Google me disse que a medicação era para bipolaridade. E nisso eu já tinha começado. Aí você já chegou na consulta já Isso de aí. sobreaviso ali. Não falei nada, né? Até porque a doutora foi a única, né, que foi Uhum, bem querida, tirando o neuro, e a pediatra, né, uhum. que me mandou para Porto Alegre. Aí eu lembro que eu entrei e ela disse, e daí? Eu disse, doutora, a Isadora é outra criança. E ela disse, ela só fez assim. Aí começou a anotar lá, né, de cabeça baixa, nos prontuários deles lá. E Uhum. ela disse assim, então, Thaís, a Isadora, ela tem transtorno bipolar. E aí eu comecei a rir. Eu comecei a rir, mas tipo assim, porque ou eu geralmente eu sou assim, né? Ou quando eu fico muito nervosa, ou eu choro muito, ou eu começo a dar muita risada. Eu sou assim também. É, Quando eu estou nervosa, eu dou risada. isso. E eu comecei a dar muita risada mesmo. E aí eu disse, ai, doutora, desculpa. Até chegou uma hora, assim, eu disse, doutora, desculpa, mas é que eu tô feliz. Eu disse porque eu passei todos esses anos que eu entrava nos lugares, eu tinha que ensinar o que que era a síndrome. Eu entrava nos lugares e eu saía de lá, cabeça baixa, porque ninguém me dizia nada, ninguém explicava, ninguém sabia me dizer o que que era. E pela primeira vez eu tô saindo do consultório, com um diagnóstico a mais. Então, Uhum. eu tô feliz. E ela só me olhou muito séria, né? E ficou, né? Aí eu lembro que ela fez assim, uma pergunta. Tipo, eu travei tanto de nervoso que eu não consegui fazer nenhuma pergunta. A gente saiu de lá, Uhum. ela começou a fazer o tratamento, então, para bipolaridade. Até Uhum. eu marquei consulta de novo com a endócrino. Endocrinologista é um dos principais profissionais que tratam a síndrome de Prader. E aí eu lembro que eu fui, marquei a consulta com ela. E eu contei, né? Eu disse, olha, doutora, Isadora tá super bem e tal. E olha só que legal, eu descobri que a Isadora, ela também tem transtorno bipolar.
E ela não deu bola, assim, tipo, tá, tudo bem, né? E aí ela começou a me perguntar qual era a chance de a gente fazer hormônio do crescimento. Porque o hormônio do crescimento, para Prader-Willi, ele ajuda no desenvolvimento. Só que para quem tem transtorno bipolar, altera o humor. E ela insistiu muito naquilo, né? E aí eu fiquei perdida. Fiquei perdida, tipo, bah, e agora? O hormônio do crescimento vai ajudar na síndrome de Prader-Willi, mas vai alterar na bipolaridade dela. O que que eu faço? Até que fui de novo na consulta com a psiquiatra e conversei com ela. Eu disse, olha, doutora, é o seguinte, a endócrino ela quer porque quer fazer o hormônio do crescimento. Eu não tô confiante, eu não tô segura para fazer. Eu sei que para a síndrome da Isadora vai ajudar muito, mas eu não tô segura. Ela disse, Thaís, olha, se tu quiser fazer, tu pode fazer. Vai ajudar na síndrome de Prader-Willi? Vai, mas vai alterar muito o humor da Isadora. Na questão da bipolaridade dela, vai alterar muito, vai oscilar demais e ela vai se perder de novo. Mas se a gente sentar e conversar tudo bem certinho, a gente pode fazer uma dosagem da medicação que fique bom para os dois lados. Mas assim vai ser muito difícil. E como a Isadora tinha melhorado muito, aí eu optei por não fazer. A endócrino não aceitou muito, né? Porque eles gostam muito de cuidar dessa parte da genética da síndrome. Mas eu preferi focar porque depois fazendo várias perguntas sobre o transtorno da bipolaridade, tem chances de se agravar na adolescência, mas ao mesmo tempo não tem. E como a Isadora ficou super bem depois da medicação, então eu optei por não fazer o hormônio do crescimento. Até porque o hormônio do crescimento eu acho que dá para fazer até 15 anos, eu não me recordo até que idade dá para fazer. E a bipolaridade, se a gente tratar agora, tem grandes chances de o humor dela melhorar daqui para frente. Então eu optei por fazer isso. Mas ao mesmo tempo, E eu acho que você tem que seguir mesmo a tua intuição, Thaís. Se isso, sentiu que tinha que ser assim, tem que seguir. isso aí. E aí, como, tipo, ela, né, tava bem e tal, e ter descoberto o transtorno bipolar me abriu a mente, porque muitas coisas eu achava que era síndrome. Era síndrome, ah, isso é da síndrome. Ah, isso é da síndrome. E depois que eu descobri que ela, além da síndrome, ela é bipolar, eu comecei a enxergar que não, que muitas coisas, claro, é a personalidade dela, porque, né, uma coisa é a criança ser especial e ser portadora de alguma doença, de alguma síndrome, mas ao mesmo tempo a gente também saber diferenciar a personalidade deles, e era o que eu não conseguia fazer. Porque para mim tudo era síndrome. Era síndrome, era síndrome. E, né, fez birra, é da síndrome. Chorou demais, é da síndrome. E na verdade, não. Na verdade, o choro dela, a agressão na escola já era um pedido de socorro e não era só a síndrome. E aí é onde a gente acaba descobrindo que, enfim, né? Tipo, além da personalidade, também tem a questão da polaridade. E como deu super certo, eu optei por não fazer o hormônio do crescimento. Que eu acredito Tá que daqui pra super certo. frente vai ser melhor até na pré-adolescência dela, né? E ela é outra. Com certeza. Thaís, deixa eu te perguntar. É, que até engasguei aqui. Como que hoje é a rotina de vocês? Eu digo assim, da parte de escola, terapia, como que é a rotina de vocês? Olha, hoje, por causa do coronavírus, tá tudo parado, né? Mas a Isa, ela estuda de manhã, ela estuda pela parte de manhã, da manhã, e de tarde, eu vou falar antes da pandemia, né? Porque agora foi cancelado tudo e a gente tá só por casa, né? E só que antes da pandemia, e até quando passar, eu acredito que vai voltar, porque isso é para a vida toda, né? Infelizmente. Sim. Mas a rotina da Isa vai para a escola de manhã e de tarde tem terapias. A psicóloga, como a gente conseguiu diagnosticar ela com bipolaridade, ela mudou,
não precisa, então ela não precisa fazer terapia, né? Mas a Isa faz Tá. terapia, que ajuda na questão motora, né, dela. Fonoaudióloga, por causa da fala, por causa do atraso. E ela faz as aulas de reforço na escola, que é obrigado, né? Por ela ter a síndrome e tal, então é obrigado. Então ela estuda de manhã e a parte da tarde eu concilio essas coisas com ela. E tirando isso, antes, né, eu tinha parado, né, quando eu comecei a trabalhar na loja de roupa, que foi a época, assim, que eu comecei para Porto Alegre e ir voltar. Quando eu descobri a síndrome da Isa, eu optei por parar de trabalhar e ficar cuidando só dela. Então, eu parei de trabalhar e me dediquei só a ela. Então, era, né, indo em médico, levando para fazer terapia e essas coisas. Depois disso, aí foi que eu, né, que conversando com meu marido, que me incentivou e tal, foi que ele pediu para que eu me incentivou, dizendo que eu também teria condições de trabalhar se eu quisesse, né? E aí foi aonde eu abri o salão de beleza, e aí é sociedade, né, com o meu cunhado, o irmão do meu marido, e aí eu consigo conciliar os meus horários com as atividades dela. E a Sim. princípio é isso, tipo, questão de rotina, eu consigo conciliar agora, né? Agora tem uns 2 anos, eu acho, com o horário daí lá no salão de beleza, com as coisas dela. E a escola tá tudo parado. E como eu tô só por casa, as atividades a gente tá fazendo em casa, né? Mas a princípio. Casa, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Tem chance do segundo filho também ter a síndrome? Não, não. Inclusive o Azaf, que é o meu segundo filho, ele é daí desse meu segundo relacionamento, né? Porque, infelizmente, foi comprovado que a síndrome da Isa, ela herdou do pai dela, do pai biológico dela. Então, meu segundo filho não, ela é normal. A gravidez dele foi super normal, mas eu tive muito medo. Eu tive muito medo de engravidar do Azaf. Qual que é a diferença de idade do Azaf É, para Isa? a Isa tem 6 anos. 6 anos de diferença. Vou ficar o Azaf. Cadê o Azaf? Só vi o olhinho. Oi, Azaf! Ai, vocês são muito lindos. Não, não, Ó, aproveitando que eles estão todos aí, ô Thaís, como que foi assim para sua família? Você teve apoio da família com o diagnóstico da Isa? Como é que foi assim o apoio da família para vocês? na verdade, a minha mãe, as minhas irmãs, meu marido, são os que me ajudam até hoje, né? No início, a minha mãe ficava com eles, enfim. E, na verdade, o primeiro ano da Isa, a gente ainda morava com a minha mãe. Então, a Isadora, ela é muito apegada à minha mãe. Ela, até hoje, chama a minha mãe de vovozinha. E... vovozinha. Eles são. É vozinha, né, filha? E ela é muito, muito, mas eles me ajudam muito no cuidar, em ir médico. Tipo, é que não tem explicação. Eu acredito que Deus, ele, além de ele dar os filhos para as pessoas certas, ele também dá a família para as pessoas certas. Porque Ah, com certeza. eles são todos eles, né? Eles são o meu braço direito. Ui, amor. Ah, nós não vamos ouvir, Azaf, nós não vamos ouvir, isso é um segredo. Ai, ô Thaís, ó, a gente já tá aí caminhando para o final. Gente, passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu tinha um monte de perguntas para fazer. Não vai dar. Ai, vamos lá. Qual que foi o seu maior aprendizado com a maternidade? O maior aprendizado é o amor. Tipo, a forma. É engraçado que eu ouvia, né? Logo depois que eu ganhei a Isa,
eu ouvia que a gente não consegue lembrar da nossa vida antes de ter os filhos. E isso é impressionante. Tipo, eu te contei como era a minha vida antes, né? Tipo, ali um pouquinho, mas ao mesmo tempo eu já voltava ali para a gravidez e para depois da gravidez, porque é disso que a gente lembra. É verdade. Tipo, a gente não consegue imaginar antes, não se vê antes, É. tipo, não consegue. Enfim, A gente fica. É tão forte, né, Thaís? Que a gente não consegue separar mais. não consegue. E eu ouvi, né, tu não consegue se imaginar. A tua vida é completamente diferente porque tu não consegue mais se ver e explicar a tua vida antes e não consegue mesmo. Porque tudo que É. a gente, né, as pessoas perguntam e tal, a Isadora, o Azaf, tá. Depois, É. você está me perguntando depois, porque antes eu nem lembro mais. Porque realmente é uma coisa muito forte que a gente não É lembra. verdade. A gente lembra da nossa vida depois que a gente vira mãe. E depois que a gente vira É. mãe, o amor, né? Tipo, o cuidado, a história, né? Que a minha mãe vivia me dizendo assim, tu vai ver, depois que tu virar mãe, tu vai entender do que eu tô falando. Então, é completamente hoje muitas coisas que, né, ela falava, eu lembro, porque é aquela coisa assim do tipo, assim, depois que a gente vira mãe, a gente entende realmente. Então não É tem verdade. Liga uma chavinha, né, Thaís? Liga uma chavinha na gente que não desliga nunca. bem isso. Ó, e outra pergunta. Qual o seu maior sonho, Thaís? Meu maior sonho é ver meus filhos bem. Independente do resultado, é poder ver eles bem. Tipo, é poder. Eu costumo dizer, né, que eu quero dar para eles e fazer para eles o que eu não tive. E não é por mérito meu ou mérito dos meus pais, porque quando foi comigo era mais difícil, era mais, né, era mais complicado. Mas o que tiver no meu alcance, eu quero batalhar e eu quero fazer para eles aquilo que eu não tive. Vai lá. Ó, tem o Mário aí. É o Mário? Perdido. E aqui, e a última pergunta que eu queria fazer para você antes de você deixar o recado é o que é amar para você? É dar a vida. Amar é a gente dar a vida. Dar a vida para aquele que a gente ama realmente. É negar, né? É negar o meu eu para acender o eu do meu próximo, do meu filho, da minha filha, do meu marido. Porque amar realmente é a gente poder diminuir um pouquinho para sacrificar o que o outro necessita. Que, meu amor? Ai, que lindo! Amei a nossa live. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo amou também. E eu queria que você deixasse para todos os pais aqui do Amor Especial, para todo mundo que vai assistir a live depois, para todo mundo que assistiu agora, um recado especial aí para todo mundo. Olha, sabe que há uns 2 anos eu comecei a fazer terapia e para me ajudar, né? E eu consegui ajudar e dar um auxílio para Isa. E para mim foi um balde de água fria, mas ao mesmo tempo foi um impulso a mais. Eu lembro que quando eu sentei e comecei a falar sobre a síndrome da Isa, ela disse: Thaís, tu já reparou que tu enxerga a Isadora como a tua extensão? E eu, como assim? Não entendi, mas na verdade eu estava entendendo tudo, eu só precisava de um pouco mais de explicação. E ela disse: Uhum. não consegue dividir a tua vida da Isadora. Tudo é tu, porque tu enquadrou isso como se tu e a Isadora fosse uma única pessoa. E vocês não são uma única pessoa. Tu é o apoio dela, tu é a inspiração dela e tu é a mãe dela.
mas ela também tem a vida dela. E ela também precisa entender que ela sozinha consegue muita coisa. E ali foi aonde eu literalmente consegui me separar da Isadora. E vi o quanto isso é importante, porque às vezes a gente, como mães normal, ou como mães especiais, de crianças especiais, às vezes a gente acha que a gente precisa colocar eles dentro da gente para carregar, para a gente não ver a maldade que as pessoas vão fazer lá fora com eles, ou da individualidade que eles vão receber lá fora. Mas que eles são especiais, assim como a gente também é especial. A gente, como pais e mães, e assim como eles filhos, eles têm as características deles. E a gente, como pais deles, precisamos só enxergar que se Deus permitiu que eles viessem assim, é porque o propósito é muito maior, tanto na vida deles quanto da nossa. E que a gente foi escolhido a dedo, porque Deus sabia que a gente conseguiria trilhar esse caminho perfeitamente, com erros, falhas, acertos, e eles iriam entender que eles são pessoas extraordinárias. E não só as crianças, mas nós também. Porque a gente precisa entender que eles são a nossa vida e a gente vai fazer de tudo por eles, mas que a vida deles a gente precisa saber separar da nossa, porque a gente se cuidar também é mérito nosso como pais. Às vezes a gente apaga, né, um pouquinho a nossa vida para só se doar a eles, porque a gente fica achando que eles precisam muito e muito e muito, e na verdade às vezes quem precisa do muito é o pai e a mãe que estão ali doando o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, e a gente não tá sozinho nessa. Não foi em vão que a gente tá aqui conversando, porque eu acredito ainda que tem muita gente legal e verdadeira com que a gente possa contar e se identificar e desabafar, nem que seja para chorar junto ou para rir junto, mas eu acredito que ainda existe pessoas boas, de coração bom, de coração grato, enorme, para dizer, E quem tá eis-me aqui, ó. o tempo todo, ele corre no corredor e fala. Amei, amei, Thaís. Obrigada por essas palavras lindas, lindas. E o Mickey passando aqui toda hora. Mas isso é que é bom, a vida real é essa, gente. É filho andando, é filho. É o Mickey vindo, o Mário. Vida real é essa. Live normal é assim. Bem tranquilo. Agora ele tá bem. Ai, cadê a Isa? Tá ali no cantinho. Beijo, Isa, pra você, meu amor. Deus te abençoe, linda. Tchau, Azaf. Deus abençoe essa família linda que vocês têm. Muito obrigada por ter compartilhado aqui dessa sua linda história. Nós amamos, amamos, amamos. Ó, todo mundo falando que amou também. Muito, muito, muito obrigada. Vocês Quase arrasaram. E o Mickey querendo aparecer toda hora. Ó, quem quiser seguir aí a Thaís, @RochaThaís. Isso. É isso, tá? Falei certo, né? Rocha Thaís, sigam aí a Thaís. E quem quiser seguir aí a gente também, @PazAmorEspecial. Gente, beijão pra vocês, Deus abençoe. Obrigada, Thaís. Dina, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Beijo.